Olá, seja bem-vindo, pode entrar, fique à vontade. O Vida Saudável está no ar. Eu queria começar o programa agradecendo todas as mensagens via celular ou internet pelas redes sociais e pela sua audiência que coloca o Vida Saudável todos os sábados como líder de audiência no horário. Muito obrigado pela sua participação. E falando nisso, fale com a gente, mande sua dica ou sugestão para o nosso endereço eletrônico que está aí no seu vídeo, vidasaudável@cidadeverde.com. Eu aguardo a sua participação. Doutor Benjamin, para começar, para quem não sabe, o que é o AVC? Boa tarde, ou bom dia, né? Bom dia. O AVC é uma interrupção das funções do cérebro. Acontece isso quando você tem um entupimento de um vaso ou quando você tem o rompimento desse vaso. Aí você interrompe as funções cerebrais. Você tem uma perda de equilíbrio no funcionamento do cérebro. Aí acontece o acidente vascular cerebral. Você tem a perda da função daquele território que foi atingido, seja pela falta de sangue ou seja pelo sangramento. Doutor Benjamin, quais são os principais fatores de risco para o AVC? Os principais fatores de risco do AVC, o acidente vascular cerebral, são principalmente um grupo de pacientes que tem doenças sistêmicas. É o diabético, o hipertenso, o paciente dislipidêmico, que é o colesterol alto. A idade é um dos fatores de risco para o acidente vascular cerebral. A doença ateromatosa, que é a deposição de colesterol nos vasos. E as doenças cardíacas. A lesão das válvulas do coração, como sequela da febre reumática, as estenoses de válvulas cardíacas, o distúrbio do funcionamento do coração, com aumento do tamanho do coração, e uma coisa que nós chamamos de fibrilação atrial, que é uma das sequelas de umas mazelas sociais que nós temos, que é a doença de Chagas. Doutor Benjamin, existem tipos de AVC? Quais são? Existem tipos? Existem dois tipos de acidente vascular cerebral, como nós falamos anteriormente. A função do cérebro ela é interrompida por uma falta de sangue ou por um rompimento do vaso, o sangramento no cérebro. O nome derrame cerebral foi feito exatamente para isso. Derrame, que o sangue derramou, então era o rompimento do vaso. Mas posteriormente se descobriu que a interrupção do vaso ou o entupimento do vaso, que o sangue não chega no cérebro, aí faz o acidente vascular isquêmico, que é por falta de sangue. Então tem dois tipos, o acidente vascular cerebral isquêmico e o acidente vascular cerebral hemorrágico. Olha, falando nisso, na maioria dos casos, o AVC aparece sem avisar. Quem sofreu com AVC, além do susto, é obrigado a encarar uma nova rotina de vida, que nem sempre é tão fácil assim. Mas vamos conhecer agora a história de um pedreiro que foi vítima do AVC por mais de uma vez. Seu Geraldo tem 56 anos de idade. Pela terceira vez, enfrenta um derrame cerebral. O pedreiro foi obrigado a parar de trabalhar, ficou com dificuldades para falar e perdeu parte dos movimentos do corpo. Aos poucos, ele tenta se recuperar em casa na companhia da mulher. Na última vez que passou mal, seu Geraldo estava indo para o trabalho e por pouco não aconteceu o pior. Estava em casa e de repente aconteceu. Eu saí caminhando aí para o hospital. Aí cheguei no hospital eu senti mal. Aí eu cheguei lá, aí meu cunhado me pegou de moto e dessa aí me levou para o hospital. Sei. Quando o senhor começou a dar o derrame, foi o que o senhor sentia no corpo? O senhor sentia dores? O que era? Nadinha, senti nadinha. Só sentia a falta dessa banda aqui, só senti que já estava faltando. Seu Geraldo sofre de pressão alta, o que provocou o acidente vascular cerebral. Antes do problema, comia de tudo, inclusive alimentos gordurosos. Hoje ele tenta mudar os hábitos, mas confessa, viver assim não é tão fácil. Eu não tenho com que eu me faça alguma coisa, porque eu só estou tomando os remédios em casa, os remédios que me dão da pressão. O senhor está sempre tendo cuidados, então? Estou sempre tendo cuidado. Então, doutor Benjamin, a história do seu Geraldo é bastante grave, né? 3 vezes ele teve AVC. Quantas vezes a pessoa pode dar o AVC ou existe essa quantidade de vezes ou não? O acidente vascular cerebral, na verdade, Vinícius, quando você tem um AVC, você é um fator predisponente para outros AVCs. E se você tem uma doença, por exemplo, você tem uma fibrilação atrial. Se você não faz o tratamento da patologia de base, a fibrilação atrial, você está predisponente a inúmeras vezes a ter acidente vascular cerebral. Muitas das vezes o acidente vascular cerebral é fatal.
Mas você tem um, você está predisponente a outro. E se você não trata a patologia que está levando ao AVC, que às vezes a doença não está na cabeça, está no coração com a repercussão no cérebro. E você tem que tratar a doença no coração, senão você vai continuar fazendo AVC. Você continua com a fonte de alimentação do acidente vascular cerebral. Você cria trombos no coração. Cada vez que a bomba funciona, aí joga êmbolo para o cérebro. Entope o vaso e faz AVC. Doutor Benjamin, e se eu tiver AVC uma vez e fizer os tratamentos com cuidado, eu posso nunca mais ter um AVC? Certamente. Acontece, às vezes, você tem um aneurisma cerebral único que rompeu. Fez um AVC que nós chamamos de hemorragia meningia. Você trata o aneurisma do indivíduo e sai bem. E ele não tem outra falha na artéria, ele nunca mais terá outro AVC. Nunca mais, né? Bom, doutor, eu queria convidar o senhor para se aproximar agora do nosso monitor, para a gente entender melhor o que acontece no nosso organismo quando ocorre o AVC. Queria que o senhor se aproximasse aqui, fique à vontade. Pode se posicionar aqui. Nós temos um vídeo que a gente vai mostrar mais ou menos o que o seu Geraldo sentiu naquele dia. Queria que o senhor fosse narrando. O indivíduo que tem um acidente vascular cerebral, se ele tem uma lesão, ele pode sentir episódio de tontura. E se ele tem uma lesão de um lado do corpo, o outro lado fica paralisado. Certamente esse vídeo ele tem um pequeno detalhe. Ele tem uma sensação de que a cabeça desse paciente vai explodir, que a pressão aumentou. Mas se ela está do lado direito, a lesão será do lado esquerdo. Se ela está do lado esquerdo, a lesão no corpo será do lado direito. O cérebro funciona com o dimídio contrário do corpo. O lado esquerdo comanda o direito e o direito comanda o esquerdo do corpo. Então essa sensação é quando a pessoa geralmente ela cai. Cai. É isso? Nós temos uma imagem também, doutor, eu queria que o senhor mostrasse aí com mais detalhes ainda como é que acontece. Olha essa imagem. Essa imagem é muito interessante porque você tem o caminho do cérebro. O AVC acontece, isso aqui é o arco aórtico, onde as artérias do cérebro nascem em sentido para fazer a nutrição do cérebro. Aqui estaria o coração. Então o AVC pode acontecer do coração com repercussão no cérebro, pode acontecer interrompendo os vasos em direção ao cérebro e pode acontecer dentro do cérebro. Todos eles com repercussão grave no funcionamento do cérebro. Essa artéria é uma artéria chamada artéria vertebral. Se ela sofreu uma oclusão ou um fechamento aqui, ela leva a uma repercussão que o indivíduo vai sentir tontura, pode perder parte da visão e tem o desequilíbrio, que acontece muito isso. Se eu tenho uma lesão na artéria carótida aqui, do lado direito, esse indivíduo vai ter uma lesão no corpo do lado esquerdo, porque parou de funcionar. Ou pode acontecer o rompimento dentro do cérebro, que aí é o AVC hemorrágico, que é a hora que ele rompe. E para isso existe cirurgia ou não, doutor? Tem. No tratamento do acidente vascular cerebral, quando é isquêmico, por oclusão do vaso, até 4 horas e meia, nós podemos desobstruir o vaso com medicamento, que são hoje medicamentos que é a base do Actilise, do Alteplase. Quando passa de 4 horas e meia, nós podemos desobstruir com toda a tecnologia de hemodinâmica, que você entra por uma punção na perna, sobe por dentro do vaso, busca o trombo ou destrói o trombo com remédio ou com stent, como se faz na coronária. Sei, doutor Benjamin, por que na maioria dos casos o paciente que tem AVC, geralmente ele fica com a voz prejudicada, ele não consegue falar? Porque quando você pega do lado esquerdo da cabeça, existe a área de Broca, que é onde é a área do comando da fala. Se o AVC acontece na área da fala, Vinícius, ele vai perder a fala. Que é naquela região mais ou menos. Exatamente, a região seria do lado esquerdo, mais ou menos aqui, no lobo frontal e o parietal. Se acontece na área de comando do braço, ele perde o movimento do braço. Se acontecer na área de comando da perna, ele perde o movimento da perna. Existe, assim, sinais quando o AVC está chegando? Existe algum sinal, assim, algum sintoma? Os principais sinais do acidente vascular cerebral, quando acontece, às vezes uma cefaleia intensa, uma dor de cabeça intensa, a sensação de que a cabeça vai explodir, ou quando você tem um formigamento do lado do corpo, contrário do que está sendo o comando do cérebro, ou uma fraqueza muscular. Como é que eu diria à população para entender como o indivíduo está acontecendo um acidente vascular cerebral? Nós que somos profissionais da saúde aprendemos muito bem, mas para o leigo, você peça o paciente para sorrir. Se ele sorrir, você observa o sorriso, a boca pode ser desviada para um lado, que é desvio da comissura labial. O paciente fica com a boca torta, conhecida popularmente. Peça o paciente para abraçar. Se ele só conseguir levantar um braço, o outro lado está paralisado. Peça esse paciente para cantar uma música. Se a letra,
a voz não conseguir sair, é porque ele não está conseguindo falar. Ou então o sorriso, o abraço e a música, isso constitui uma urgência. Aí você pode chamar o SAMU, que é o S de sorriso, o A de abraço, o M de música e o U de urgência. O acidente vascular cerebral é uma extrema urgência. Então nós temos que resolver isso em 3 horas, 4 horas e meia. Ok, doutor Benjamin, a gente continua já falando sobre esse assunto, porque no próximo bloco você vai saber quem tem mais chance ou risco de ter o AVC, homem, mulher, e será que a idade influencia? É depois do intervalo. Voltamos com o programa Vida Saudável deste sábado, que está falando sobre AVC, prevenção e os últimos tratamentos. Doutor Benjamin, é um assunto complicado, muita gente tem dúvida. Eu gostaria de continuar a nossa conversa perguntando para o senhor se há alguma faixa etária específica em que a doença se manifesta com mais fluência. O acidente vascular cerebral, Vinícius, ele pode acontecer em qualquer idade, mas ele é mais comum na faixa etária acima de 60 anos de idade. Por que isso acontece? Porque as doenças sistêmicas são mais comuns nessa faixa etária. O diabético é mais comum acima dos 50, a hipertensão é mais comum acima dos 50, o colesterol alto é mais comum acima dos 50. Eu sempre digo, às vezes no consultório para os pacientes, que a vida depois dos 40 anos tem 3 segredos. Comer a metade, andar o dobro e sorrir o triplo. E nós fazemos exatamente o contrário. Nós comemos o dobro, andando a metade e vivemos estressados. Não tem organismo que aguente. E aí é onde começa, né? Aí você começa. Então, o acidente vascular cerebral acomete mais as pessoas acima de 60 anos de idade. Doutor Benjamin, quem tem mais chance ou risco de ter o AVC, homem ou mulher? Tem isso ou não? O AVC é mais comum nos homens. Por quê? Pelos hábitos de vida. O AVC tem os fatores modificados e os não modificados. Hoje, apesar da sociedade ter uns patamares quase que iguais na ingestão de bebida alcoólica, mas os homens beberam mais, fumaram mais e têm mais resistência de cuidar da saúde. Os homens ele têm mais resistência em fazer a prevenção, de fazer uma visita ao médico uma vez ao ano, rotineiramente. As mulheres já colocaram isso na cultura. Então as mulheres têm mais cuidado do que a saúde do que os homens. Sei. E aí me explica uma coisa, ao perceber logo no início, se o paciente se tratar, como é que ele evita o AVC nessa forma mais grave? Dá para evitar? O AVC é assim, evitar o AVC, você tem alguém próximo de você que tem sintomas de AVC, como nós explicamos anteriormente, chame o SAMU e encaminhe um hospital que possa resolver. Nós temos drogas hoje, e dentro das condições é óbvio que tem pacientes que não pode ser incluído para esse tipo de tratamento, mas a grande maioria dos acidentes vasculares cerebrais que chegam ao hospital nas 3 primeiras horas pode ser tratado com medicamento. Doutor Benjamin, e o que acontece naqueles casos de pessoas que cuidam da alimentação, são pessoas que fazem exercício e mesmo assim elas sofrem um AVC? Você tem fatores predisponentes, fatores familiares, fatores genéticos, você tem deficiência de proteína C, tem deficiência de proteína S, tem deficiência da onditrombina tipo 3, que são fatores do próprio organismo. Existe a doença genética que predispõe ao acidente vascular cerebral. E essa nós não podemos modificar. Mas os fatores adquiridos, a doença sistêmica que você pode controlar seu diabético e evita o AVC. Você pode controlar a hipertensão e evita o AVC. Você ter uma doença ateromatosa não teria problema nenhum, que é o colesterol alto. Se você não tivesse derrame, se não tivesse infarto, se não tivesse insuficiência renal e se não perdesse as pernas. Só que se você não trata, tudo isso acontece. E tudo na vida que você trata mal, vai tratar mal você. Se você é diabético e trata mal o seu diabético, ele vai lhe tratar mal. Se você é hipertenso e trata mal a sua hipertensão, ela vai lhe tratar mal. E como é que o diabético lhe trata mal? Como é que a aterosclerose lhe trata mal? É fazendo você ter um acidente vascular cerebral, fazendo você ter um infarto agudo do miocárdio, levando o seu rim à falência e fazendo você perder suas pernas. Então qual é o conselho que eu dou à população? Faça o gerenciamento da saúde pessoal. Mantenha o seu organismo em equilíbrio o mais próximo possível. É só uma questão de tempo, né? Se não se cuidar, hein, doutor Benjamin? Olha, doutor, e aqui o telespectador também participa. A gente tem perguntas para o senhor lá da rua, tá bom? Doutor, uma crise nervosa pode provocar um derrame? Então, doutor Benjamin, essa explosão nervosa que foi falada aí deve ser aquela crise, né? De repente você tem um dia que você fica, né? Ali explode, né? De repente uma briga familiar ou um caso desse. O que acontece? Isso pode levar a um AVC? O que acontece numa explosão nervosa? Você aciona todos os alarmes do organismo. Na hora que você funciona todos os alarmes do organismo, o que acontece? A sua pressão pode subir.
Se a sua pressão pode subir além do limite que o organismo pode resistir, pode romper um vaso no cérebro, pode dar espasmo na artéria cerebral, que é um estreitamento, pode dar um espasmo na artéria do coração, então pode levar você a ter um acidente vascular cerebral, sim. Mesmo que eu não sofra de pressão alta? Mesmo que você não sofra de pressão alta, você tem espasmo na artéria. Okay, pode acontecer. A gente tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor, quem fuma e quem bebe, tem mais chance de ter um AVC? Então, doutor Benjamin, eu não sou médico, mas de cara já dá para saber qual é a resposta. É claro que quem bebe e fuma tem mais chance, ou não? O fumo é mais prejudicial às doenças cardio-cerebrovascular do que o álcool. O álcool, o que prejudica é o excesso. É óbvio que tudo em excesso é prejudicial. O fumo não. O fumo já tem características que prejudicam o organismo e que predispõem ao infarto, que predispõem ao AVC. Eu lembro de uma entrevista do cardiologista Adib Jatene uma vez, o cidadão perguntou para ele, doutor Adib, o que pode levar você a ter um infarto ou ter um AVC? A morte. Ele disse, meu filho, o que mata é cigarro e raiva. Eu disse, e agora como é que eu faço? A gente faz tudo para não fumar e para não ter raiva. Então isso é uma característica. O fumo é um dos fatores de risco altíssimo para o acidente vascular cerebral. Então aquelas pessoas mais rancorosas, que se zangam por qualquer coisa, por qualquer motivo, elas são pessoas mais dispostas a ter esse tipo de doença. Porque você aciona os alarmes do organismo com muito mais frequência. Então você tem que tentar levar a vida no equilíbrio. Por que as doenças acontecem? Porque o organismo perdeu o equilíbrio. Enquanto você mantém a defesa do organismo equilibrada, você não tem uma vida saudável, dificilmente você terá uma doença. Na hora que você perde o equilíbrio, cai a imunidade, pode predispor a crescimento de células e pode predispor a doenças. E aí, doutor Benjamin, aproveita e deixa a dica. Quando você tem uma crise de raiva ou está triste, que pode dar esse desequilíbrio ao organismo da gente, o que a gente faz nessa hora? O segredo da vida é ficar tranquilo. Aí Às você vezes vai é me perguntar, difícil, como né? eu faço para ficar tranquilo? Trabalhe o equilíbrio do seu organismo. Sempre. Tem uma dica? Agradeça todo dia a Deus pelo dia a mais que você tem. Você não sabe o dia de amanhã. Ok, então a gente tem mais uma pergunta para o senhor. Doutor, uma dor de cabeça muito forte pode ser um sinal de AVC? Então, doutor Benjamin, o senhor até explicou antes, no início do programa, que essa dor de cabeça muito forte, às vezes, pode ser um sinal. É assim mesmo? Existem alguns casos do AVC que o paciente se manifesta por uma dor de cabeça intensa. Por exemplo, o sangramento de um aneurisma cerebral, que é um tipo de AVC. Os aneurismas representam 10% dos AVCs. E isso você tem por uma dor de cabeça intensa, que o paciente, inclusive, pode entrar em coma por aquela dor de cabeça. Ou quando você tem um sangramento cerebral grande, o paciente tem uma dor de cabeça intensa e desmaia, entra em coma. E como é que eu consigo separar, doutor Benjamin, aquela dor de cabeça do dia a dia, às vezes que você pegou muito sol ou teve um dia complicado, dessa dor de cabeça que é um sinal do AVC? Dá para separar? É difícil você explicar para a população como ela separar. Mas certamente a dor de cabeça de um aneurisma é algo que você nunca teve. É algo desigual, ela aciona os mecanismos do organismo, você sobe mais a pressão, tem arritmia cardíaca associada, às vezes tem sudorese, e 20% dos aneurismas quando sangram, não dá tempo para o paciente chegar no hospital. Doutor Benjamin, e os check-ups periódicos, eles identificam a questão do risco da doença? O check-up periódico é a coisa mais importante que tem na prevenção da saúde. Por quê? O que acontece com a população nossa, no Brasil, é que as pessoas associam os profissionais da saúde à doença. E os profissionais da saúde têm que ser associados à saúde. O paciente é para procurar o médico para fazer prevenção, não para fazer tratamento da doença. Só que você criar uma consciência disso é muito difícil. Nós trabalhamos o projeto Pense Bem AVC em Teresina desde 2007, dando aula nas comunidades de Teresina, dando aula nas escolas, nas empresas. Isso é uma coisa que nós fazemos importante. Por quê? Porque nós estamos trabalhando a criação do capital social da cidade de Teresina. Qual é o maior capital social da cidade de Teresina? É sua gente, seu povo. Então nós temos que preservar esse capital social da cidade. Porque sem gente nós não podemos fazer nada. Não se faz nada na vida sem capital humano. Então a nossa função é tentar fazer a prevenção. E o check-up anual é a coisa mais importante. Então ele continua sendo importante? Importantíssimo. Certo. E como é que a gente identifica um derrame? Dá para identificar? Eu acabei de explicar, se você tem um derrame, o leigo, eu vou explicar novamente. Você tem 3, 4 coisas que você pode fazer. Se você acha que alguém próximo de você está tendo um derrame, peça para sorrir.
e observe a boca. Se desviar para um lado, acendeu a luz. Peça para fazer um abraço. Se ele levantar só um braço, o outro não, o outro está com déficit. Então ele pode estar fazendo o AVC. Peça a ele que cante uma música. Se ele não conseguir cantar, a voz não saiu, então a fala está prejudicada. Isso é uma urgência médica. Isso aí dá SAMU. Pode acionar o SAMU que está fazendo o AVC. Doutor Benjamin, a pessoa que está sentindo o sintoma, está passando pelo AVC, ela não tem essa consciência de que está entrando nessa crise? A grande maioria das vezes não. O AVC, quando acontece, você perdeu uma interrupção do cérebro, da função Sei. normal. Ok, então é bem complicado, né? Ok, então, doutor Benjamin, vou pedir licença para o senhor, tenho só um recadinho para as pessoas que estão em casa. Estamos com o programa Vida Saudável, que hoje está falando sobre AVC e os tratamentos para combater esse problema que atinge milhões de brasileiros em todo o país. E agora a gente também está recebendo aqui nos nossos estúdios o supervisor de fisioterapia do CEIR, doutor Leonardo Rafael, que já está aqui com a gente agora também. Tudo bom, doutor? Seja bem-vindo ao programa. Obrigado, bom dia a todos. Bom dia. Doutor, para começar, eu queria saber do senhor se existe tratamento para o AVC, que é uma grande dúvida de quem passa pelo problema. Existe tratamento hoje? Sim, com certeza. Na verdade, a fisioterapia ela faz parte do processo de reabilitação. O paciente, quando ele é encaminhado, né, pelo médico que o acompanha para o setor de fisioterapia, nós fazemos uma avaliação bem completa desse paciente, onde nós vamos traçar alguns objetivos específicos para trabalhar com ele. Então, a maior função da fisioterapia e das outras áreas, né, que fazem parte da equipe, é justamente promover a independência funcional desse paciente. E falando em tratamento, doutor Leonardo, quando se fala nessa questão de tratamento, o que há de mais moderno hoje no mercado em relação a tratamento? Na verdade, antes falava-se muito sobre alguns métodos que visam adequação de tônus patológico e algumas outras atividades como alongamentos, fortalecimentos. Hoje em dia a fisioterapia está caminhando muito para uma área mais específica. Nós já temos tratamento com terapia robótica, com o uso da realidade virtual, o uso da prática mental. Porque o que acontece? Muitas vezes, como o Dr. Benjamin já explicou muito bem, o paciente tem uma lesão cerebral, então o problema é central. Então não adianta a gente trabalhar só na periferia, com músculo, articulações e etc. Então nós precisamos tentar atingir o foco do problema. Então a prática mental, por exemplo, é uma atividade onde a gente tenta fazer com que esse paciente reconheça novamente aquele hemicorpo, aquele dimídio que foi lesionado. Doutores, e o paciente que teve AVC, ele pode desenvolver transtornos psicológicos após o derrame? Existe esse risco? Existe sim. 30% dos pacientes que sofreram um acidente vascular cerebral têm depressão. E essa depressão pode ser, às vezes, por um surto psicótico. E você precisa de uma equipe multidisciplinar para o seu acompanhamento. E aí envolve a neurologia, a psiquiatria, a neuropsiquiatria, a psicologia, a neuropsicologia e a cadeia de todo o desenvolvimento do acidente vascular cerebral, da sua recuperação até a inclusão social. E aí é importantíssimo a reabilitação. Na reabilitação, você faz todos esse processo. A físio, a hidro, a musicoterapia, a terapeuta ocupacional. Reabilitação não significa só fisioterapia, não. É fisioterapia associado a todo aquele contexto da musicoterapia, da terapia ocupacional, da hidroterapia e da inclusão desse paciente na sociedade. Essa é que é a principal finalidade do tratamento, é você reintroduzir o indivíduo à sociedade. Olha, e falando em tratamento, a gente vai ver agora a história da Dona Maria, que sofreu um derrame cerebral aos 60 anos de idade. Mas com a ajuda da medicina, ela está conseguindo recuperar os movimentos e levar a vida normalmente. Depois de sofrer um derrame aos 65 anos de idade, Dona Maria Silva procurou a terapia ocupacional no Centro Integrado de Reabilitação. Por causa do AVC, ela perdeu os movimentos do lado direito do corpo e ficou com dificuldades para falar. Antes de ter o derrame, a dona de casa confessa que bebia todos os fins de semana e fumava escondido da família.
Com a ajuda de especialistas, ela vem recuperando os movimentos e hoje se sente bem melhor. Aqui é ótimo. É muito bom. Tudo eu me dou com tudo. Quando a senhora teve o AVC, a senhora não conseguia falar, nem tocar nas coisas. Hoje a senhora já se sente melhor? Já me muito. Muito melhor, como só. Eu escovo só. Não escovava, bico só na pia. Já faz algumas tarefas. Faz. Eu tomo banho só. Eu vejo a calcinha só. Eu vejo tudo só. Hoje a senhora continua com os exercícios, vai continuar? Vou sim. Eu faço questão. O terapeuta que acompanha a Dona Maria lembra que procurar um especialista nesses casos é fundamental. Os resultados dependem de cada caso, mas geralmente o paciente apresenta bons resultados. A questão do fortalecimento, entendeu? E sempre com a ajuda do membroplégico, que são as atividades bimanuais que a gente faz, foi um dos exercícios que foi mostrado aqui para vocês. Essas atividades ela vai fortalecer com a ajuda do outro membro para que ele volte a ter a função daquele membro, ou pelo menos que ele auxilie nas atividades, ou seja, a pessoa às vezes ela não volta a ter 100% do movimento daquele membro, mas ela pode ajudar na manutenção, para auxiliar nas atividades, dessas atividades da vida diária que ela acabou de fazer aqui. Olha aí, doutores, o exemplo da Dona Maria, que bebia e fumava escondida. Isso pode ter contribuído, doutores, com a questão do problema dela. Eu até puxei a orelha dela lá, Dona Maria, mandar um abraço para ela que está assistindo a gente. Boa recuperação para a senhora, Maria. Ela já está bem acima ali do que foi esperado, né? A gente espera que ela se recupere realmente e fique aí totalmente boa para curtir a vida, né? Seguir em frente. O que ela fazia, doutores? Prejudicou bastante? Pode ter contribuído? Cigarro? Com certeza. Na verdade, aproveitando o exemplo, né, da Dona Maria, o que a gente trabalha dentro de uma equipe para que ela tenha esse retorno nas suas atividades da vida diária? Na verdade, a equipe ela tem que trabalhar de forma interdisciplinar, onde todos os profissionais vão trabalhar com um objetivo específico. Então, são realizadas avaliações com esse paciente, onde nós vamos identificar quais as principais dificuldades delas no dia a dia, na realização de suas atividades da vida diária, e a gente vai estar proporcionando e treinando esse tipo de atividade para que ela adquira mais independência e cada dia mais ela possa estar melhorando, né, e deixando a família um pouco mais afastada do tratamento. Né? Sei. Inclusive, um dado curioso que eu peguei lá no CI, que inclusive alguns médicos me falaram, é que a família, geralmente, quando a pessoa sofre AVC, ela tenta proteger demais, né, o paciente. E aí acaba prejudicando o tratamento. Por quê, doutor Leonardo? É uma coisa que acontece realmente com bastante frequência, então a gente sempre observa o quê? A família acha que, pelo fato da pessoa ter tido um acidente vascular cerebral, a família tem que fazer tudo pelo aquele paciente. E, na verdade, não é assim. O que é que a gente tem que colocar na cabeça das pessoas? É que o paciente, ele está tratando de uma sequela de algo que já passou. Não é isso, doutor Benjamin? Então, o que é que acontece? Você tem que deixar o paciente realizar as atividades, estimular o paciente a fazer. Se ele não consegue, aí a família vai e auxilia, né, para não deixar o paciente frustrado por não ter conseguido realizar aquela tarefa. Mas nossa função é sempre de estímulo. Doutores, como é que deve ser a reabilitação do paciente? Cada caso é um caso, doutor Benjamin? Tem que ser estudado? Como é que funciona isso? A reabilitação, na verdade, cada caso é um caso. A sintomatologia do AVC depende da área do cérebro que for afetada. Obviamente, se eu tenho um paciente que teve um AVC que só pegou a área da fala, ele não tem déficit motor, mas tem dificuldade para falar. Então, você vai trabalhar o quê? Tentar reabilitar a fala desse paciente. Fazer com que ele volte novamente a ter comunicação. Porque o paciente que tem um AVC na área da fala, o que ele não fala, ele não escreve e nem sabe o que é. Ele não consegue identificar. Se você der para ele uma caneta, ele não consegue escrever o nome caneta, não sabe que é uma caneta. Então a dificuldade é de comunicação. Certo? E para isso, existem as equipes interdisciplinares para reabilitação. E aí passa... Nosso coordenador de fisioterapia lá no Centro Integrado de Reabilitação,
que nós tentamos desenvolver esse trabalho no Piauí, que hoje já serve de modelo para o país e que tem uma certa orgulho nosso ao Piauí, porque nós estamos, como eu disse há pouco tempo, estamos preservando o capital social de Teresina e do Estado, que é a sua gente. Ok, então eu vou pedir licença para vocês, que agora eu tenho mais um recadinho para as pessoas que estão continuando com a nossa conversa. Qual é o tratamento indicado para quem tem um AVC? Na verdade, como nós já estamos falando sobre isso, né, temos que ter uma equipe, né, acompanhando esse paciente, uma equipe multiprofissional e interdisciplinar, onde todo mundo vai trabalhar com um objetivo específico para estar dando independência a esse paciente. E como o doutor Benjamin falou, cada caso é um caso. Dependendo da lesão, dependendo da sequela, nós vamos estar voltando a reabilitação para aquela demanda. Ok, então, infelizmente nosso tempo está estourado, está esgotado. Doutor Benjamin, as considerações finais do senhor para os nossos telespectadores. Prevenção, né, doutor Benjamin, acima de tudo. Com certeza, a prevenção é a principal arma contra qualquer doença. O acidente vascular cerebral entrou na agenda mundial da saúde há 8 anos. E nós estamos agora realizando em outubro o 8º Congresso Mundial de AVC, que vai ser em Brasília. Inclusive nós, lá da Associação Reabilitar, encaminhamos 2 trabalhos sobre o trabalho que nós realizamos no Piauí, sobre a prevenção do acidente vascular cerebral. Já recebemos que esses trabalhos foram aprovados e vamos apresentar esse trabalho no Congresso Mundial de AVC. Então, isso é um trabalho que se realiza no sentido de fazer a prevenção. É conscientizar a pessoa a fazer o gerenciamento da saúde pessoal. O que eu diria a qualquer cidadão em qualquer canto desse estado ou do país: cuide do maior bem que você tem, que é a saúde. Só que nós só nos damos conta disso quando começamos a perder. Ok, então, doutor Leonardo, e para quem já teve AVC e está no tratamento, também não é o fim da vida, né? Não, com certeza. Então, o que é importante é tocar a vida para frente. As terapias estão aí, nós estamos fazendo todo o possível para estar promovendo essa independência dos pacientes. Então, o importante realmente é tentar se adaptar, se reintegrar à sociedade e, com isso, levar uma vida mais saudável. Bom, eu queria agradecer a participação dos nossos convidados. Muito obrigado pela entrevista de vocês. Acho que ajudou muito o nosso telespectador, tá bom? Muito obrigado também pela sua audiência, você que está em casa. Se você quiser participar do Vida Saudável, mandando sugestões ou dicas, fique à vontade. O nosso endereço eletrônico está aí no seu vídeo, vidasaudável@cidadeverde.com. Você fica agora com o programa Talentos do Piauí. No próximo sábado, às 11h30, eu espero você novamente aqui na TV Cidade Verde, a boa imagem do Piauí. Um excelente fim de semana para você. Saúde, hein?